Olha, tem algo acontecendo no Japão por anos, décadas até. O mercado japonês foi aquela história que todo mundo conhecia, mas que, sabe, ninguém prestava muita atenção. Era um gigante adormecido, né? Exato. Parecia um gigante adormecido. Só que, de repente, ele acordou. E acordou com tudo. O índice da Bolsa de Tóquio está disparando. E, ao mesmo tempo, a moeda do país, o iene, também está se mexendo. A pergunta que fica é: isso é só um soluço de mercado? Ou é o começo de algo muito maior? E o que o despertar desse gigante significa para a gente, para o resto do mundo? É exatamente essa a questão. Nosso trabalho aqui hoje é ir fundo, sabe? E além das manchetes de Bolsa do Japão sobe. A gente vai tentar conectar os pontos, ligar um movimento técnico no gráfico a uma mudança na política de juros de um país e depois conectar tudo isso a uma aliança geopolítica que está sendo costurada nos bastidores. A missão é transformar esses dados que parecem isolados em uma narrativa estratégica, entender o xadrez por trás dos números. Perfeito. Então vamos começar pelo que acendeu o alerta. Um dos gráficos que a gente analisou mostra uma coisa que, assim, à primeira vista, não faz o menor sentido. Pela primeira vez desde 2005, o principal índice da bolsa japonesa, o TOPIX, e a moeda, o iene, estão subindo, juntos. A minha reação inicial foi: ué, mas a lógica não era o contrário? Sempre foi. O motor da bolsa japonesa sempre foram as grandes exportadoras, tipo Toyota, Sony. Elas ganham rios de dinheiro quando o iene está fraco. O que mudou? O que mudou para essa regra de ouro que durou quase 20 anos ser jogada pela janela? Exato. Sua intuição está certíssima. Isso é a quebra de um paradigma. Por quase 2 décadas, a relação era um relógio. O iene enfraquecia, os lucros das exportadoras, quando convertidos de volta para o Japão, pareciam maiores. E a bolsa subia. A bolsa subia. Era quase uma aposta garantida. O que a gente está vendo agora é um evento raríssimo. As fontes que temos mostram que as últimas vezes que vimos essa correlação positiva, com bolsa e moeda subindo em sincronia, foram em momentos de virada. Momentos de crise, talvez, ou de grande mudança estrutural. Precisamente, como em 1998 e no início dos anos 2000. Isso nos diz que o que está impulsionando a bolsa japonesa agora provavelmente não é mais o velho motor das exportações. Se fosse, a moeda estaria caindo. O sinal aqui é forte. A fonte do capital, o motivo da alta, mudou. E isso nos força a perguntar: se o dinheiro não vem do ganho cambial das exportadoras, de onde ele vem? E por que agora? Boa pergunta. E isso me leva direto para aquela operação financeira famosa, quase mítica, que sempre aparece quando a gente fala do Japão: o carry trade. A narrativa clássica é que o Japão é uma fonte de dinheiro barato para o mundo, né? Com o país agora sinalizando que pode subir os juros pela primeira vez em anos, a festa não estaria com os dias contados. A gente não deveria estar vendo o desmonte disso? Esse é o ponto central do debate, e é onde a maioria das análises para. O raciocínio é lógico. O carry trade funciona pegando dinheiro emprestado a juros zero, ou quase zero, no Japão, e investindo em lugares que pagam juros bem mais altos. Como os títulos do Tesouro Americano, por exemplo. Exato. Você lucra com essa diferença. Se o juro no Japão sobe, a diferença diminui e a operação perde a graça. O grande risco, o pesadelo de quem faz isso, é uma valorização repentina e forte do iene, que aumenta o custo da dívida que você pegou lá atrás. Certo. E toda hora aparece alguém gritando que o carry trade vai acabar e que isso vai causar um colapso global, porque esse dinheiro todo teria que voltar para o Japão às pressas. Mas as análises que a gente viu aqui são bem mais céticas quanto a esse apocalipse, né? Muito mais. Isso levanta uma questão crucial sobre diferenciar uma tendência de um evento catastrófico. O material é bem claro. Para o carry trade incluir, não basta um fator isolado. Seria necessário uma tempestade perfeita. Pensa num cenário com 3 frentes de batalha perdidas ao mesmo tempo. E quais seriam essas frentes? Primeiro, o iene teria que se fortalecer de forma violenta, descontrolada, sei lá, uns 15 ou 20% em pouco tempo.
Segundo, os ativos onde o dinheiro está aplicado, principalmente ações e títulos americanos, teriam que estar caindo forte ao mesmo tempo. Ok. E terceiro, o diferencial de juros entre Japão e EUA teria que desaparecer ou até se inverter. Ou seja, o investidor estaria perdendo na moeda, perdendo nos ativos e perdendo no diferencial de juros. Seria um pânico. Entendi. Não é só uma marola, tem que ser um tsunami vindo de todos os lados. E não estamos nem perto disso. Exatamente. O que a análise mostra é que, embora as condições não sejam mais tão perfeitas como antes, a estrutura ainda se sustenta. O diferencial de juros ainda é enorme. Então, a narrativa do fim do carry trade que a gente vê na mídia é uma simplificação exagerada. É crucial separar o que é uma operação se tornando menos atrativa de um desmonte caótico que derruba mercados. A realidade é muito mais resiliente do que as manchetes. Ok. O carry trade ainda se sustenta, mas ele depende dessa peça fundamental que são os juros baixos no Japão. E essa peça, que parecia cravada na pedra por décadas, também está começando a se mover. O que os dados mostram sobre a direção dos juros por lá? Aqui a mudança é inegável, e talvez seja a parte mais importante da história puramente econômica. A fonte que analisamos foca nos juros de longo prazo, de 30 anos. Eles saíram de um patamar próximo de zero por anos e chegaram a tocar quase 4% recentemente. Nossa! Agora corrigiram um pouco para uns 3,47%. Mas o ponto não é o valor exato do dia, é a quebra da tendência. A trajetória de fundo virou para cima. E o que isso significa na prática? Para uma economia que viveu com deflação e juros zero por tanto tempo, o que essa mudança representa? Representa o fim de uma era. O Japão foi um grande laboratório econômico global de como combater a deflação. Por 30 anos, eles tentaram de tudo para criar um pouco de inflação e não conseguiam. Agora, parece que o jogo virou. Essa alta nos juros de longo prazo sinaliza que o mercado está finalmente começando a acreditar que a inflação voltou ao Japão para ficar. E isso muda tudo. Muda decisões de investimento, de consumo. Tudo. É uma virada de mentalidade para uma geração inteira de japoneses e de investidores globais que só conheciam o Japão do juro zero. Sabe, quanto mais a gente conversa, mais eu sinto que a história não fecha se olharmos só para os números da economia. Essa correlação que se quebrou, o carry trade que se recusa a morrer apesar do juro subindo, parece que tem uma mão invisível, ou nem tão invisível assim, guiando as coisas. Bingo! E é aqui que a análise que temos em mãos dá um salto, saindo da economia para a geopolítica. As fontes argumentam que a análise técnica tradicional de olhar gráficos, ela perde a força quando uma vontade política muito forte entra em campo. O termo que eles usam é statecraft, a arte da governança, a estratégia de Estado. E que estratégia seria essa? Bom, a tese central é que existe uma aliança estratégica cada vez mais profunda e pragmática entre Tóquio e Washington. E as análises que lemos apontam para uma figura que, mesmo sem ser a chefe de governo, simboliza essa nova postura: Sanae Takaichi. Ela pertence à ala mais conservadora e nacionalista da política japonesa, e é vista como extremamente alinhada aos interesses americanos na Ásia. Entendi. A ideia é que a visão de mundo dela de um Japão mais forte, mais assertivo e totalmente integrada à estratégia americana está se tornando, na prática, a política de Estado. Então, mesmo ela não sendo a primeira-ministra, a ideologia dela está no poder. E como essa aliança política se traduz em ações no mercado financeiro? Isso parece um pulo grande. O pulo se dá quando você pergunta: qual o maior interesse estratégico em comum entre os Estados Unidos e o Japão hoje? Os Estados Unidos precisam desesperadamente de compradores para sua dívida gigantesca. O déficit americano precisa ser financiado. E o Japão? É um dos maiores poupadores do mundo. E o maior credor estrangeiro dos Estados Unidos. O carry trade, nesse contexto, não é só uma operação de mercado. É um mecanismo geopolítico de reciclagem de capital. O Japão, através de seus investidores, exporta capital para os Estados Unidos, ajudando a manter os juros americanos mais baixos do que seriam e financiando o governo americano. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que o Banco do Japão e o Tesouro americano podem estar
combinando o jogo por baixo dos panos, que existe um interesse mútuo tão grande em manter essa torneira aberta que eles fariam o que fosse preciso para protegê-la. É exatamente essa a tese. A probabilidade de uma coordenação, mesmo que discreta, entre eles é altíssima. A conclusão é que eles não vão deixar essa engrenagem parar. Farão o necessário para que a reciclagem de capital não apenas continue, mas talvez até aumente. E não podemos ser ingênuos, né? O Japão tem um histórico longo e eficaz de intervir no mercado de câmbio, muitas vezes de madrugada, de forma silenciosa, para atingir seus objetivos. É verdade. Quando você tem a força combinada de duas das maiores potências econômicas do mundo com o objetivo comum, a análise de um simples gráfico se torna secundária. A política molda a economia. Caramba, isso muda completamente a perspectiva. Então vamos juntar todas as peças. Deixa eu ver se consigo montar o quebra-cabeça. A gente começa com um sinal técnico estranho nos mercados, a bolsa e a moeda subindo juntas. Certo. Isso nos mostra que o motor da economia japonesa mudou. Não é mais só sobre exportação. Por baixo disso temos o carry trade, que se mostra incrivelmente resiliente porque, na verdade, ele é mais do que uma operação financeira. É uma peça de um tabuleiro geopolítico. Exato. E a força que move esse tabuleiro é uma aliança entre Tóquio e Washington para manter o fluxo de dinheiro irrigando o mercado americano. É essa a história. É a síntese perfeita. A conclusão é que estamos testemunhando o surgimento de um novo Japão. Um país que finalmente sai daquele laboratório de 30 anos de luta contra a deflação e se reposiciona no cenário global. Ele continua sendo um pilar da liquidez mundial, mas agora com uma dimensão geopolítica explícita, muito mais assertiva e alinhada aos Estados Unidos para conter a influência da China na região. E a alta da bolsa nesse novo contexto viria de onde? Se não é só estrangeiro fazendo carry trade e não são mais as exportadoras. A análise sugere algo mais profundo, uma mudança interna. Pode ser o começo de uma financeirização da própria economia japonesa. O governo incentivando a vasta poupança doméstica. Que ficava parada no banco rendendo zero. Exatamente. Incentivando essa poupança a migrar para o mercado de ações. Uma nova demanda interna por ativos de risco que simplesmente não existia. Seria uma mudança estrutural, de dentro para fora, que está pegando de surpresa todos os analistas que ainda operam com a mentalidade do Japão antigo, o Japão da estagnação. Fica muito claro que um simples movimento num gráfico pode ser a ponta de um iceberg gigantesco. Revela uma teia complexa de fluxos de capital, estratégias de bancos centrais e, o mais fascinante, alianças políticas que definem o rumo da economia global. A grande lição aqui parece ser que, para entender o que realmente está acontecendo, a gente precisa levantar a cabeça do dia a dia do mercado e enxergar as grandes placas tectônicas da geopolítica que se movem por baixo de tudo. Perfeito! E para fechar, a análise nos deixa com uma provocação. Se a gente aceita essa premissa de que existe uma vontade política imensa e coordenada de Tóquio e Washington para manter esse sistema funcionando, a pergunta que fica no ar é: que tipo de evento, que tipo de cisne negro teria força suficiente para quebrar essa aliança? O que poderia ser tão grande a ponto de forçar o desmonte do carry trade contra a vontade declarada das duas maiores potências do mundo livre? É algo para se pensar.